Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui com muita alegria para, junto com você, meditarmos na experiência de Arão. Arão que foi chamado pelo Senhor para ser sacerdote. Arão foi chamado aos 85 anos, sendo ele irmão de Moisés. Moisés foi chamado primeiro. E eu gostaria que você guardasse isso aqui. Guarde bem. Deus chamou Moisés e Moisés não chamou Arão. Porque o chamado não vem da igreja. A igreja convida. Mas quem faz o chamado é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus falou com Arão. Arão procura Moisés. Eu vou ler aqui o texto da palavra de Deus que está registrado aqui em Êxodo 4:27, que diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Então, ele saiu do Egito e foi ao monte onde Moisés estava, o encontrou e o beijou. E certamente lhe disse: Deus mandou que eu viesse te encontrar. Então, meus queridos, a nossa experiência, ela parte de uma escolha. Deus chama o homem, Deus elege o homem, sem que Arão nem pensava nisso, né? E não sabemos até o que tinha no coração, na mente de Arão, mas sabemos de uma coisa, que ele só veio depois que Deus chamou. E para entendermos melhor a experiência de Arão, nós estamos aqui à mesa com os nossos companheiros, pastor Elcio, pastor Lúcio, pastor Alonso. Veio de tão longe que sumiu o seu nome, Alonso. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bom. E vamos então aprender um pouco da história, do contexto doutrinário, do contexto profético, maravilhoso na vida de mais esse servo de Deus que foi muito usado pelo Senhor. Portanto, pastor Lúcio, o que é que nós temos aí do contexto histórico de Arão? Arão, ele era um levita, da tribo de Levi, e ele foi chamado por Deus. Deus falou com ele para ele ser o porta-voz de Moisés. Ele não tinha que falar nada dele. Ele tinha que ouvir de Moisés, porque Deus falava era com Moisés. E aí ele transmitia para o povo, ou para Faraó, para quem quer que fosse, aquilo que Deus estava mandando realizar. Então, é uma posição muito interessante do chamado, que é a nossa obediência. Nós não vamos extrapolar, não vamos inventar, não vamos acrescentar nada, nem podemos. Nós vamos falar exatamente aquilo que Deus manda falar. E essa foi a missão de Arão. Ele transmitiu isso, inclusive, para os seus filhos, que também eram sacerdotes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E ele desempenhou muito bem esta função. Sempre como porta-voz, sempre levando aquilo que Deus falava para Moisés. E ele fez isso com muita graça, com muita alegria, e até quando ele foi questionado a respeito da posição dele, Deus o honrou quando fez, nós vamos falar mais tarde, a vara de Arão florescer. Então, Arão, ele estava no papel de sempre transmitir para tudo aquilo que Deus falava para Moisés. Ele não falava, então, nada de si mesmo. Era o porta-voz. É importante observar que Arão ele teve muitas experiências, que tudo que Moisés fez, Arão estava junto dele, do lado dele. Então ele foi participando de todas as maravilhas, as pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, a caminhada no deserto, tudo ele fez participando junto com Moisés. Falhas ele teve, foi um homem que falhou quando ele construiu, aceitou, entendeu, deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do povo e construiu o bezerro de ouro quando Moisés estava no Monte Sinai.
quando recebia as tábuas da lei. Mas fora isso, ele foi exemplar. Sua história é extraordinária, mostra que nós também temos um papel importante. Deus nos chamou para sermos atalaias, para publicarmos a sua palavra, a promessa, a profecia, e nós não temos que acrescentar nada, temos somente que falar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Por isso, quando Arão encontra com Moisés, de acordo com o que o Senhor havia mandado procurar Moisés ali no deserto, ele encontra e o beijou, que o beijo era o selo. O beijo tem muito significado. Pode ser o selo da traição, como Judas, mas no caso de Arão foi o selo da comunhão, da submissão. Ele aceitou aquela missão, como nós também um dia aceitamos realizar esta obra para sermos a boca do Senhor, como diz a palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu queria acrescentar aquilo que os companheiros estão falando acerca de Abraão, de Arão, aliás. Pode ser Arão ou Arão, não faz diferença. Eu fico imaginando o privilégio de Arão. Quem era Arão? Ele era escravo no Egito. Não tinha direito a nada, sofrendo debaixo de chicote e de xingamentos e de humilhações ali no Egito. Então, Deus tirou o povo, né, e com sinais, com maravilhas, usou a Moisés, usou o próprio Arão, né, para falar a Faraó ali aquilo que o Senhor estava falando com Moisés. O pastor Lúcio colocou bem, né? Nós somos portadores da mensagem do profeta, ou seja, do Espírito Santo. Mas lá na frente ele foi constituído sacerdote, os filhos dele foram constituídos sacerdotes e ele sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, que era a presença viva de Deus no meio do povo. Então, ele é que tinha esse direito. Às vezes eu fico imaginando a trajetória, né, do escravo, e ele entrava agora lá no Santo dos Santos para estar na presença do Deus vivo. Então, Jesus, ele falou assim, que a Bíblia fala, né, que Deus nos fez, né, através de Jesus, reis e sacerdotes. Nós também estávamos no Egito, no mundo, no pecado, e fomos resgatados de lá para entrar na presença de Deus. Agora, só tem um detalhe. Como entrar? Então, ele, para ser consagrado como sacerdote, então tinha que ser passado o sangue do cordeiro na ponta da orelha direita, na ponta do polegar da mão direita e na ponta do polegar do pé direito. Então isso tem um significado. Então tem que ouvir a voz de Deus. Então você quer entrar na presença de Deus, ter uma experiência com Deus vivo, deixar o mundo para trás, ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, do sangue de Jesus. Então, e também para realizar a obra de Deus e para andar na presença do Senhor. Então, às vezes eu fico maravilhado com essa trajetória do escravo que foi constituído sumo sacerdote, foi mensageiro, mas sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, ali diante da arca, que era a presença do Deus vivo. Maravilhoso isso. E tem vamos dizer assim, mais um comparativo, porque ele era irmão de Moisés. Isso. Mas no Egito, eles não podiam ter essa identificação, porque era um segredo. Moisés, ele foi criado pela filha, ele foi adotado pela filha de Faraó, e Moisés foi tido como príncipe. Ele era um futuro potencial futuro faraó. Então ele vivia no palácio, mas
a família dele vivia como escravo no Egito. E só um paralelo, porque Deus chama tanto pessoas importantes como pessoas simples, né? Os dois eram da mesma família, mas um era escravo, o outro era príncipe. E todos dois só foram porque ouviram o chamado de Deus. Então, quando Deus chama, o seu chamado é irresistível, quer seja para o grande, vamos dizer assim aqui nessa vida humana, né? Príncipe. Quer seja para o príncipe, quer seja para o escravo. Então, o amor de Deus é igual para os dois. Agora, o chamado é irresistível também para os dois, né? Porque o chamado de Deus é soberano, né? E ele é maravilhoso para quem aceita. E Arão aceitou, né? A Bíblia diz aqui que ele aceitou e foi ao encontro. Então, às vezes Deus chama o homem, mas muitos ouvem, mas não aceitam, né? Ou não querem. Mas Arão ouviu e atendeu. Então, há uma diferença aqui que é significativa na nossa vida, né? Deus tem falado, a gente vê que Deus nunca deixou de falar com o homem, mas às vezes o homem não se comporta como Arão, né? Não se move do seu lugar, É verdade. não se apresenta, né? Não procura atender, e aí perde a oportunidade maravilhosa que Arão abraçou, né? Glória a Deus. E interessante, pastor Kleber, que o chamado é para uma jornada de fé. E se há um inimigo da fé, se a gente pudesse dizer assim, se há algo que prejudica a fé, é o comodismo, é parar, é não aceitar. Mas a jornada da dinâmica da fé é essa caminhada em atenção à voz do Senhor, nessa jornada de fé. Arão... Desculpa, pastor Alonso, porque Jesus é o caminho. Então ele não é estático. Então, se o homem é chamado, ele precisa de andar no caminho, ou seja, atender a revelação. Como que é andar no caminho? É atender a voz. Quando você atende a voz, você está andando, né? E Arão atendeu a voz, então ele entrou no caminho da profecia, e no caminho da profecia foi vitorioso, né? Amém. E nós podemos assim diferenciar aqui profeticamente dois aspectos do chamado de Arão. Os companheiros já disseram bem aqui. O primeiro, para deixar de ser um escravo, para entrar na jornada para a terra prometida. Esse chamado é o nosso chamado. É o chamado de deixar o mundo com as atrações do Egito, com as atrações desse mundo, para entrar em um caminho rumo à terra prometida, que para nós é Jerusalém celestial. E Jesus, ele nos escolheu, nos elegeu para entrar nessa jornada, e o livre-arbítrio de Arão foi muito interessante. E ele foi. O Senhor falou, vai, e ele foi e encontrou com Moisés. Então, é essa jornada de atender o livre-arbítrio. Depois ele vai, foi bem dito também, o Senhor fala assim, olha, agora da tribo de Levi vai ter um sumo sacerdote, os seus filhos serão sacerdotes. E Deus escolheu Arão para isso. É consagrado, e se tem uma coisa especial é ter uma vida consagrada ao Senhor, entregue ao Senhor. O Senhor proveu tudo para ele, as vestes preparadas, o urim tumim, todos os detalhes, como que ele iria entrar dentro do Santo dos Santos, todas as orientações. Então há também para nós uma jornada de entrar na presença de um Deus santo que fala e tudo. Mas teve um momento na história que ficou um pouco complicado, porque o povo começou a falar assim, não, Coré, Datã e Abirão, em especial, no início, disseram assim, não, quem que é Moisés, quem que é Arão, que estão se elevando aí sobre o povo e tudo. E a palavra diz que naquele momento Moisés já se prostrou diante do Senhor, orou, e houve ali um prejuízo muito grande. Mas Moisés, então, por revelação do Senhor, ele diz assim, agora nós vamos ter uma experiência. O Senhor disse que vamos pegar aqui uma vara, uma vara de cada tribo, 12 varas. Nós vamos colocar elas dentro do tabernáculo, e aquela que florescer é a tribo
que o Senhor escolheu para administrar o sacerdócio do tabernáculo. E na tribo de Levi, vocês vão colocar o nome Arão. Então ficou lá as 12 varas, de um dia para o outro. No outro dia chegaram, entraram e estava lá a vara de Arão. Ela tinha produzido flores e tinha frutificado. Aqui há um detalhe importante. Moisés pega aquilo e mostra a todo o povo, e ali acabou. Não teve mais, não, será se é Arão mesmo que deveria? Não é. Mesmo Deus dizendo, ainda havia um questionamento. Aqui há alguns aspectos muito importantes. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Toda vara que em mim não dá fruto é cortada e lançada fora. Então, há uma evidência desse chamado, há uma evidência dessa experiência com o Senhor, que são os frutos. Mas os frutos de uma vara que, pela lógica, ela era inanimada. Ela já tinha sido arrancada da videira, ela já não, ou de outra árvore, né? A palavra não destaca que era árvore, vara de videira, era um galho Seco. Era um galho seco. Um galho seco. Sem vida. Sem vida. E assim é o homem na sua jornada, como um galho seco. Mas nas mãos do Senhor, esse galho seco ganha vida. Há um Deus que vivifica, há um Deus que opera com poder, há um Deus que pode fazer com que vidas ou pessoas, como o pastor Elcio disse, que eram escravos, que não tinham nenhuma relevância nem social, nem nada, mas nas mãos do Senhor eles viram instrumentos de poder de Deus. E eles têm duas etapas, basicamente, que nós poderíamos separar. Primeiro, ela produz flores. É a bênção do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nas vidas transformadas que morreram para o mundo, mas nasceram para o Senhor, de terem os dons espirituais, a profecia viva. E o segundo aspecto é que esses dons, porque as flores elas antecedem os frutos, essas profecias, elas produzem frutos, elas são confirmadas e testificadas no meio do rebanho. E um outro aspecto interessante é que essa mesma vara de Arão, ela foi levada para dentro da Arca da Aliança, como um testemunho de que há um Deus que pode transformar vidas e histórias e vivificar aquilo que outrora estava morto. Tal como Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, tal como Arão, que era um escravo e se tornou um homem notável em experiência com o Senhor, a ponto de Hebreus dizer que ele tem um chamado honroso. A palavra diz que ninguém tem para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Ser chamado por Deus é uma honra, é um privilégio, é uma maravilha. E eu gostaria de encerrar dizendo que a nobreza desse chamado na vida de Arão, e os companheiros disseram uma coisa muito interessante: ele foi chamado para auxiliar Moisés. Ele falava o que Moisés falava. Às vezes o que Moisés falava não era claramente entendível por alguns. E a mesma coisa, a igreja hoje, o servo do Senhor hoje é portador da mensagem do Espírito Santo, tal como em Apocalipse se diz: o Espírito e a esposa dizem vem. Então, ele é portador dessa mensagem para dizer ao mundo, para dizer ao povo o que o Espírito Santo está dizendo. Na verdade, pastor Cléber, só colocando um ponto aqui importante, é que Arão, ele na verdade, ele foi chamado por causa da natureza dele. Ele era levita, já era a escolha do Senhor, né? A escolha começa com a tribo, que eram os levitas, mas o detalhe interessante é que ele iria falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse. E mais ainda, desde pequeno, quando ele viu aquela lei do faraó para matar os meninos, ele já começou a interceder ali. Lógico que pequeno, foi vendo Moisés crescendo, sendo preparado para ser faraó, e ele intercedendo. E ele, a mãe dele, e a irmã dele, certamente o pai, intercedendo pela vida de Moisés.
Então, a posição dele foi notável no sentido de ser um intercessor. Ele tinha que ser sumo sacerdote mesmo. A escolha já estava definida pelo Senhor. No momento em que Moisés foi condenado à morte, ele não foi porque o decreto veio depois. Né? Mas Moisés foi decretado a morte de Moisés. E ele começou, já aprendeu o que era interceder. E nós temos que ter essa missão na nossa vida. Temos que interceder o tempo todo. Nosso papel não é de sair falando, mas é de interceder ao Senhor. Glória a Jesus. O pastor Alonso estava falando sobre a vara de amendoeira, né? E por que ela precisava de florescer? Porque Arão já tinha a sua experiência, mas o testemunho para os outros precisava de ser notório também. Então, hoje, as pessoas olham para a igreja precisa produzir frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, como Sinais. diz a palavra. Sinais. E aqui, a palavra também diz assim, e os sinais seguirão aos que creem. Isso é verdade. Então, na vida da igreja hoje, como na igreja primitiva, a palavra diz assim, que o Espírito Santo confirmava aquilo que os apóstolos pregavam. Então, a mensagem do Evangelho, ela é seguida de sinais, de maravilhas, de experiências gloriosas com Deus. Então, se alguém for à igreja, se você aceitar o nosso convite e tirar uma oportunidade de ir à igreja, não vá simplesmente assista o culto e vá embora. Não, procura qualquer irmão da igreja e pede para ele te contar uma experiência que ele tenha tido com Deus. Você vai ver, toda a igreja tem experiências maravilhosas com Deus. Então são sinais que evidenciam que o homem não está só, mas que Deus está com ele. Então tudo isso aconteceu na vida de Arão e aí não tinha como fugir, né? Olha, Arão, Deus está com ele, né? Glória a Deus. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do programa O Chamado do Servo, né? E reiteramos o convite para que você participe conosco no culto presencial em uma das nossas igrejas. E você abrindo aí o aplicativo do Google, e você vai perguntar, Igreja Cristã Maranata mais próxima, ele vai te falar, né? Nós temos aí quase 5.000 endereços em todo o Brasil. E que Deus possa abençoar a sua vida quando você estiver lá, né? E se não for e tiver dúvida, ore, busque o Senhor aí no seu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo, Deus vai falar com você através do Espírito Santo e vai te mostrar o caminho. E você certamente, como Arão ouviu, Deus quer falar com você também. Despedimos então de todos os companheiros aqui com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Jesus.